Se você fosse um bebê nascendo, você ia querer passar pelo canal vaginal parecido com canela? Ou você ia preferir passar pelo canal vaginal parecido com essa goiaba? Molhadinho, macio. Se fosse eu a gestante, eu ia preferir ter uma área vaginal, a área da vulva parecida com essa goiaba, né? Para realmente o bebê deslizar, ser uma experiência suave, tranquila, deslizando, do que uma situação parecida com a casca de canela, né? Que não desliza tanto assim, pode causar mais desconforto e, na verdade, a questão é como então chegamos a ter uma região da nossa vulva, da nossa vagina, parecida com a de goiaba, no sentido de uma região bem hidratada. Eu passei pelos meus três partos, não, né? Eu tenho três filhos, então dois partos normais. Meu primeiro parto foi gemelar e o segundo parto foi do meu último bebê e que foi domiciliar. Então eu já conto mais sobre as minhas experiências ou a falta delas em relação à laceração, né? Que foi também uma dúvida que apareceu no meu relato de parto no meu próprio canal. Então, o importante é entender que, em primeiro momento, o parto normal é um processo natural e na natureza tudo tem o seu tempo e a gente precisa respeitar esse tempo. Se a gente consegue respeitar esse tempo, estar em um ambiente adequado, estar com a nossa mente, a nossa cabeça num lugar de entrega, de confiança, tudo isso pode fluir naturalmente, né? O problema é quando a gente começa a interferir, começa a querer apressar o processo, né? Isso pode acontecer de várias formas, né? Uma dessas formas é quando há, então, um puxo dirigido precoce. Então, seu corpo naturalmente vai saber quando é a hora de fazer uma força. E eu, na verdade, nem gosto tanto de falar sobre isso, porque fazer força, às vezes, nem é a forma que eu gostaria de colocar essa explicação, sabe? Porque às vezes nem é algo assim muito consciente, já é o corpo que naturalmente vai então ter essa força de expulsão. No meu primeiro parto, que foi meu parto gemelar, eu lembro que então eu estava com 10 centímetros de dilatação, que é o momento que o bebê vai nascer, e eu fui mudar de quarto. Enfim, eu lembro que as contrações estavam intensas. E eu fiquei, vamos dizer, um momento de nunca tinha passado por isso, né? E eu falei para a minha amiga Dola, que estava junto comigo naquele momento, Juliane, eu falei, quando que eu vou saber se eu faço força? E ela deu o melhor conselho que ela podia ter dado naquele momento. Ela falou, tranquila, Amy, você vai saber. Eu acredito que até no vídeo você pode ver isso. Na verdade, eu não tenho certeza se está no vídeo o relato do parto, porque não é, bem, sempre tem exceções, mas o que eu vejo trabalhando com gestantes, muitas vezes as pessoas externas não precisam dar palpites, porque é o seu corpo que faz o trabalho, na verdade, é mais você que sabe quando é a hora. Então, tem uma hora que a pressão é tão, como que eu vou dizer? A pressão é tão grande que naturalmente você quer fazer esse movimento de expulsão, sabe? E essa é a hora certa. O problema é quando tem pessoas ao seu lado falando, vai, vai, faça força. Não é assim, também na natureza não é assim. Você não fala para uma flor, vai, vai, abra agora as pétalas, vamos, vamos. Não, não é assim. Tudo tem o seu tempo. Então, um dos motivos para ter laceração é quando é realizada uma força no momento que não é o momento certo, né? Então, isso deve ser evitado, então é muito importante as pessoas que você tem ao seu lado. Eu também fiz um vídeo sobre isso, né? Como que você escolhe quem está ao seu lado? Uma coisa que eu
lembrei agora, pode ser que talvez seu médico está, né, olhando o bebê nascendo e ele pode dizer, né, quando a cabecinha já está bem aparente, ele pode sim, obviamente, dar um conselho de fazer um pouco de força, mas geralmente isso vai muito naturalmente, né? E o bom médico também sabe te orientar no momento certo, né? Timing é tudo. Então, realmente é deixar o corpo se preparar. Um outro desafio que pode então ter é uma posição incorreta. Então, eu sempre falo, quando estamos falando sobre um parto normal, temos que fazer com que a gravidade nos ajude, né? Porque a gravidade realmente ajuda para o bebê nascer. Então, as posições mais confortáveis de um bebê nascer geralmente, né, são assim, ou até. Bem, eu quero dizer de quatro. Eu pessoalmente não tenho essa experiência. Durante o meu parto, eu gostei muito de ficar de quatro, mas para o bebê nascer, eu vejo que realmente uma posição mais similar a essa é melhor. E eu estou aqui indo para trás porque eu quero que vocês observem uma coisa. Olha, se eu estou assim, olha, o canal para o bebê sair está bem fácil, vamos dizer. Agora preste atenção, eu vou indo para trás. Pode ver que agora eu já estou criando um movimento diferente, né? Então a saída do bebê já vai ser diferente, né? Antes eu estava assim e agora eu já estou assim. Então a posição deitada não é uma posição natural, normal para o bebê nascer. Então, no meu relato do parto dos gêmeos, vocês podem ver que eu estou, no vídeo não dá para ver muito bem, eu estou numa posição um pouco mais deitada, mais inclinada, mas eu estou em uma cama de parto, então eu estou inclinada, por mais que não dá para ver muito bem no vídeo, sim, olhando para trás, eu teria ficado mais assim mesmo, sabe? Para realmente ajudar. E então, a posição do parto é muito importante, né, para então fazer com que você pode então diminuir as chances de você ter laceração. Um outro ponto importante é então a alimentação, que eu vejo como muito importante, né? E no final da gestação, na verdade, a gestação inteira, a gente pode ajudar muito a nossa gestação e também o nosso parto, a gente pode influenciar a experiência do nosso parto durante a gestação inteira, cuidando da nossa alimentação. E principalmente no final da gestação, é muito importante que a gente pense em alimentos que vão então hidratar essa região. Por exemplo, bem, uma outra coisa que eu lembrei agora é quando uma pessoa não está cuidando muito da alimentação durante a gestação, pode ser que essa pessoa já tinha ou acaba desenvolvendo mais candidíase. E isso pode então deixar a região vaginal muito sensível. E é algo que queremos evitar para o parto, né? Então, cuidar da alimentação para então diminuir a candidíase é bem interessante se você quer diminuir o risco de ter laceração. Outro item é a questão do. Eu ainda ia falar sobre, né, a alimentação no terceiro trimestre. Então, um dos alimentos principais, na verdade, nutrientes principais, que eu sempre recomendo para ter muito cuidado, no sentido de ter um cuidado para ingerir, é ômega 3, né? A gordura de peixe, que muitas vezes falam, por mais que peixe não é a única fonte, né, também está presente em algas, mas ômega 3, então, ajuda a lubrificar o corpo da mulher, né, além de ser muito importante para o cérebro também, tanto da mãe quanto do bebê. Então, ômega 3, principalmente no final do trimestre, que tem um desenvolvimento cerebral muito acelerado do bebê, é muito importante e também ajuda no
pós-parto, né? Eu falo muito sobre alimentação durante a gestação e no momento do parto. Então, ômega 3 com certeza é uma das super dicas para então você incluir na sua dieta no final da sua gestação. E um outro fator é a questão, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre essa lubrificação com um exemplo do meu primeiro parto. Mas uma outra questão é o ambiente, né? Eu falo muito sobre as pessoas à sua volta, mas também a temperatura do ambiente. Um ambiente muito frio pode então causar contração no corpo. E contração no corpo, eu não estou falando das contrações do parto, mas a contração mais geral no corpo pode então causar mais desconforto e também pode fechar a área, né? Da vulva, da vagina, né? A vagina vai ser a passagem do bebê. Então a gente não quer ter uma região contraída, a gente quer ter uma região mais relaxada. Então, um ambiente que não esteja muito frio, importante. E agora contando uma experiência do meu primeiro parto gemelar, e vocês podem ver no relato do parto que entre o nascimento do primeiro bebê e o segundo bebê teve então um tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria caminhado um pouco. Podem ter sido alguns passinhos, mas eu teria caminhado um pouco entre o nascimento do meu primeiro bebê e o meu segundo bebê, para realmente a gravidade ajudar. E no vídeo vocês podem ver que eu fiquei então inclinada, e isso eu acho que não é a melhor forma, ainda mais ter tido meu segundo parto domiciliar e realmente no momento do parto ter ficado em uma posição muito mais sentada, vamos dizer. E outra coisa, e isso eu já falei nas redes sociais várias vezes, olhando para trás, eu queria ter ajudado a região, lubrificando a região. Então, após o primeiro parto, ter passado um óleo de coco. O óleo de coco lubrifica tanto. Então, uma região bem lubrificada tem menos chances de ter, então, laceração. Então, é importante nas últimas semanas e até no dia do parto, você cuidar da sua região, da vagina, da vulva, passando, por exemplo, um óleo de coco ou um óleo de gergelim, prensado a frio. Realmente, como que eu vou dizer? Cuidando, nutrindo essa região. Até, eu não sei se eu gravei isso, mas no meu segundo parto, que foi domiciliar, eu tenho um potinho de coco, de coco, um potinho de óleo de coco está do meu lado. Então, assim, olhando para trás, eu queria ter passado óleo de coco na região da vulva e da vagina, entre o nascimento dos dois bebês. Porque quando nasceu a minha filha, né, o primeiro bebê, não tive laceração. Tive uma pequena laceração, que foi dado um pontinho no nascimento do segundo bebê. E olhando para trás, eu acho que eu poderia ter evitado isso ajustando a posição e ter passado óleo de coco. E também algo que aconteceu foi que como já tinha passado uma hora, e enfim, eu estava no hospital, várias pessoas trabalhando lá e já tinham esperado uma hora, então foi, tive a sugestão de então romper a bolsa para então o bebê nascer. Então foi o que aconteceu, eles fazem um pequeno furo, né, na bolsa e isso faz com que diminui o líquido, então tem mais espaço, então o bebê acaba descendo. Só que mesmo assim, por mais que seja não tão invasivo, é uma forma de apressar o corpo, né? Então, de alguma forma, por mais que tudo fluiu super bem,
Vamos dizer que meu corpo estava 99% pronto e não aquele 100%. E aquele pequeno detalhe já pode fazer a diferença, né? Porque quando o corpo está pronto, a região da vagina está muito bem irrigada, ocorre então uma hidratação, tudo para então ajudar a ser um ambiente parecido com goiaba. Pode ser qualquer fruta que for assim suculenta, né? Vamos dizer. Mas eu gostei muito desse exemplo. Então, agora não, nem cheguei a falar sobre todo o processo mental, toda a entrega, né? Tudo isso acaba ajudando, né? Porque quanto mais você consegue se entregar, mais que você dá o tempo para o corpo, mais que você respeita o tempo do seu corpo, mais tudo acaba fluindo. E dentro da gestação, seu corpo já está se preparando com mudanças hormonais, com mudanças de colágeno, tudo realmente para então favorecer e preparar o seu corpo para o momento do parto. Então, respeite o tempo do seu corpo, que é a dica mais valiosa. E sempre pensando na imagem da goiaba ou similar, como que eu posso então lubrificar essa região, tanto de forma externa com o óleo ou com a alimentação consumindo ômega 3, por exemplo. Bem, eu espero muito ter ajudado você. Gostei muito de fazer esse vídeo. Um beijo.